Olá, você que está acompanhando a programação da rede MLC. Hoje, até que enfim, a gente recebe o Dr. Roberto Vieira. Dr. Roberto Vieira, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar e da International Society of Hair Restoration Surgery. Repete, não vou repetir, procura lá no Google. Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar e também do Instituto Mundial de FUE, que é a técnica de transplante capilar. Dr. Roberto Vieira, é um prazer inenarrável recebê-lo hoje aqui no podcast Deixa que eu pergunto. Obrigada por ter vindo. Agradeço esse convite e vamos ao que Vamos interessa. falar de transplante capilar, né? O Dr. Roberto Vieira está aqui hoje porque, além de ser um profissional excelente, porque é muito estudioso, a gente sempre se preocupa muito com isso, né, de ter profissionais que estudam muito, que se atualizam, que pesquisam. Ele é o idealizador da técnica de densidade ideal de transplante capilar. É muito importante que você entenda o que é transplante capilar, é por isso que hoje o DEP vai trazer para você todas essas dúvidas que nós recebemos aqui, que nós temos, para esclarecer para você que está acompanhando a gente. Dr. Roberto Vieira, o que é o transplante capilar? Vamos começar com a pergunta básica, né? Porque tem gente que fala, implante capilar, transplante capilar. O que é o transplante capilar? O termo correto é transplante capilar. Se a gente for analisar, nada mais do que o transporte de unidades foliculares ou bulbos, né, raízes do cabelo de uma área para outra. Certo. Então, realmente, a gente transporta cabelo entre essas duas regiões, né, colocando de um lugar para o outro. E na avaliação a gente consegue contabilizar esse método. E isso que tu estavas falando sobre a densidade ideal foi uma publicação que eu fiz em 2017. Pelo fato de eu já ter duas cirurgias na cabeça, eu sempre me preocupei com resultados naturais. E em 2015 a gente começou a entender melhor que quanto mais próximo para o centímetro quadrado, mais bonito ficava o resultado. E foi a partir daí que a gente foi desenvolvendo uma metodologia publicada em 2017. A partir de então, a gente vem desenvolvendo cada vez mais um método. Às vezes eu não publico tudo, porque acaba que tem que ter uma reserva de mercado. A partir do momento que você publica, outras pessoas passam a fazer. Então, o nosso método ele vem se aperfeiçoando ao longo dos anos. Então, o que eu faço hoje, eu não fazia nem há 2 anos atrás, que é essa quantidade de folículos por centímetro quadrado. Isso foi o que eu publiquei em 2017, para sobrancelhas e cicatrizes. E é muito importante porque a medicina, há 100 anos, ela evoluía a passos de tartaruga. Hoje, ela evolui exponencialmente. Né? São décadas em um ano, com a tecnologia, com a prática, com o trabalho diário, com tudo isso que é feito no dia a dia. Quem pode fazer transplante capilar? Tanto homens quanto mulheres podem fazer, jovens, idosos, praticamente todos podem. Porém, a gente precisa lembrar que existe uma avaliação para saber essa causa que está levando à queda de cabelo. Então, nas mulheres que têm queda de cabelo, vamos falar mundialmente, 40% das mulheres somente irão para o transplante capilar. Ao passo que nos homens, 95% passam a realizar um transplante capilar se quiserem. Com relação a criança ou idosos, o que eu falo hoje de idosos é acima de 70 anos, né? Que hoje o antigo idoso de 60 hoje já não é mais um idoso, né? Sim, a gente vê é um garotão. É um garotão, né? Então, acima de 70 anos, a gente começa tudo que for. Nos extremos, a gente tem que ter uma análise mais apurada, né? Mas todos podem fazer. Existe a densidade do fio, que eu digo assim, o cabelo é muito fininho, não dá para fazer, não dá para doar para outra área. O que faz? Passa um remédio antes para fortalecer aquele fio, fortalecer aquele bulbo. Existe um trabalho prévio ao transplante capilar? Sempre. Então, quem se preocupa com o resultado, vai lembrar que nós temos os cabelos finos, de médio calibre e de grosso calibre. Pacientes que têm por centímetro quadrado 90 unidades, 100 e às vezes 60. Então, tem paciente que chega naquela época com um perfil que não está preparado para fazer o transplante. Então, a gente realmente faz um preparo da área.
pensando tanto na área doadora, está muito fino, como às vezes na receptora. Então, se você realiza exames prévios, o exame físico, exames laboratoriais e um exame físico, com a experiência, você pode ter um cálculo empírico de quais seriam os fios que vão engrossar nos próximos 3, 4 meses, diminuindo a colocação de algumas unidades por centímetro quadrado em determinadas zonas. Ao mesmo tempo, outras zonas não vão melhorar. Então, essas outras zonas que não melhoram com tratamento clínico, a densidade por centímetro quadrado, a colocação de fio, ela é maior. Então tem que ter a resposta, tudo vai depender da resposta de cada paciente, do organismo, para as medicações que são tomadas, os tratamentos que são feitos. Mostra para mim aqui a diferença entre a técnica FUE, que é a Follicular Unit Extraction, não é isso? E a técnica FUT, que é a Unit Transplantation, que é aquela técnica que uma é técnica de retirar ali o couro cabeludo com tudo e só o bulbo capilar. Técnica FUE e técnica FUT. De uma forma resumida, a gente pode começar pela cicatriz, né? O FUT, abreviado, ele foi uma técnica que teve mais aceitação no passado, que é justamente a que deixa a cicatriz linear, de orelha a orelha, possibilitando uma extração sem raspar a cabeça, mais fácil, e o paciente teria que ter uma sutura na pele. Certo. Tem que tirar os pontos no pós-operatório. Então existe aí uma recuperação boa para esconder a cicatriz, porque deixa o cabelo maior. Porém, como a moda vai, a moda volta, se ele raspar os cabelos, vai aparecer o corte, tem gente que não gosta. Certo. Já em contrapartida, a FUE, ela tem cicatrizes pontuais. Quanto mais fino for o punch, quanto menor o calibre do extrator do cabelo, menos aparece. Então, às vezes, até usando a máquina 0 ou o corte de cabelo na máquina 1, não vai aparecer o pontinho que fica, mas ambas têm cicatrizes. Sim. Aqui é uma máquina que retira os folículos. Sempre existe o cirurgião. Certo. Aquela se cortava com bisturi, com a lâmina de bisturi, separava a dissecação dos enxertos passo a passo, de um por um no microscópio, e a FUE veio para acelerar esse processo. O cirurgião, utilizando agora, não são mais lupas, né? São microscópios oculares, certo, e escolhe as unidades que ele vai tirar. Então, a gente entra numa determinada área, eu quero pegar esses de 4 fios. Então, tem um aparelho, geralmente computadorizado, que certo, tem uma calibração, tem aspiração, movimentos de rotação, oscilação, vibracionais, tudo isso a gente faz de acordo com a camada da pele. Então, dependendo da área da cabeça do mesmo paciente, eu regulo a máquina para mudar esse calibre. Entendi. E eu passo a escolher as unidades foliculares e as minhas assistentes depois vão puxando com a pinça de um por um. Então, essa seção atual de FUE entrega mais cabelo que a outra. Certo. E você faz múltiplos procedimentos, quando bem realizados, sem demonstrar a cirurgia. Que espetáculo. Tu tira todos esses fiozinhos com os bulbos sem aparentar que a pessoa fez um procedimento cirúrgico, porque não fica cicatriz, não fica corte. Aparente. Com ponto, com tudo. Isso, não tem ponto, não tem nada. Mas e aí entra dá trabalho, né? Nas áreas doadoras possíveis, que além do couro cabeludo, nós também temos outras áreas, como a barba, a região genital, as axilas, o próprio braço, as pernas e o tórax. Então, quem faz o transplante capilar, ou mulher ou homem, dentro das características, das possibilidades que podem ser feitas, eu posso receber bulbo, cabelo com bulbo na minha cabeça, tanto das axilas quanto da região da virilha, pode receber de qualquer lugar? De qualquer lugar. Nossa. Só que as áreas têm particularidades diferentes de extração e qualidade de pelo ou cabelo diferente. Vai crescer esse cabelo? Cresce. Por exemplo, vamos lá.
tu vai tirar cabelo da virilha para colocar na cabeça. Esse cabelo vai crescer? Os cabelos crescem normal. Os cabelos. A diferença é que na fosse virilha cai mais rápido. E no cabelo ele vai ficando lá, ele segura. Existe aí, a gente não precisa entrar, mas existe o ciclo de cada folículo. O ciclo do cabelo é diferente do da virilha. Certo. Então, além da espessura, da profundidade do bulbo, nós temos o ciclo. Então, às vezes, a cabeça, 90%, 95%, até mais um pouco, do ciclo é um constante crescimento. E em torno de 3%, uma fase de queda para renovar novos fios. Então, um fio pode ficar de 5, às vezes até 8 anos, crescendo até um dia ele morrer. Então, com o passar dos anos, a tendência do ser humano é perder fios de cabelo, isso é o normal. Com a utilização de medicamentos, a gente consegue retardar essa perda. Mas a calvície em si, ela continua bem devagarinho progredindo. Aí entra o transplante. Tem pacientes que, mesmo usando o tratamento, se queixam de áreas com pouco cabelo. Uhum. É porque eu estou aqui raciocinando como que pode o cabelo da virilha, porque o comportamento, né, o comportamento biológico na cabeça é diferente, né? Eu vou dar um exemplo. Porque eu fico aqui pensando, como é que pode o cabelo da virilha crescer e ficar compridão, se lá na virilha não cresce, não fica compridão? Ele na realidade, demora até 2 anos para adquirir um pouquinho das características da cabeça. Então, tu estás pensando como mulher e eu penso como homem. Uhum. Um cabelo de virilha não vai ficar compridão, mas ele ajuda a camuflar o couro cabeludo num transplante extremo, cuja área doadora já é pouca. Então, você pode complementar com outras áreas. Entendi. Mas nós temos um exemplo muito comum na Coreia, que se retira da cabeça para colocar no pubis. É uma das cirurgias mais utilizadas, porque a oriental quer ter o mesmo número de pelos da mulher ocidental. Então, isso aí depende da cultura. E a oriental não tem pelo. O pelo no pubis é diminuído ou às vezes não tem. Então, eles preferem ter para se... É uma questão de gosto e estética. Ah, entendi. Tá bom. E aqui tá todo mundo fazendo depilação definitiva. Né? Aqui tá todo mundo fazendo depilação definitiva, mas vamos lá. Quais são... Vamos trazer as imagens aqui, Alessandro, dos transplantes que o doutor Roberto fez, que é para a gente entender aqui como é que é esse trabalho dele, as imagens que a gente tem ali autorizadas. Olha só aqui. Esse homem, pelo que a gente está vendo ali, ele tem bastante área doadora, porque aqui atrás da cabeça dele tem cabelo, tem muito cabelo. Eu posso dizer isso, que ele tem muita área doadora? Às vezes, somente com uma imagem, pode. Só que quando eu fui examiná-lo, era justamente o contrário. A densidade dele era muito baixa por centímetro quadrado. Então, esse paciente ele é um exemplo que foi para o tratamento prévio, de 4 a 6 meses, para depois realizarmos o transplante. Cabelo, área doadora com densidade baixa por metro quadrado é aquele cabelo... Centímetro quadrado. Por centímetro quadrado, desculpe. É aquele cabelo falhado. Tu olha e tu vê o coco dele. É o famoso cabelo ralo. Ralinho. Fininho, Fininho. Quais são os tratamentos que esse homem precisou fazer para poder se preparar para o transplante capilar? Quais foram os medicamentos que ele precisou tomar? Isso. Após o resultado dos exames laboratoriais, do elétrico, que a gente sempre solicita também no coração, né, para fazer um transplante capilar, esse paciente geralmente a gente passa o famoso minoxidil, que ele aumenta o ciclo do cabelo, deixando num crescimento contínuo. Então ele cresce mais rápido e fazendo o bloqueio da causa da calvície dele, que é um hormônio DHT, né? Que é dihidrotestosterona. Então a gente passa um bloqueador chamado de DHT, que pode ser a finasterida, pode ser a dutasterida. Tem vários exemplos, mas geralmente o gênero masculino a gente bloqueia dessas duas formas. E com isso favorece um ambiente para o crescimento ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos depois. Então, se nós pegarmos... Essa foto é de 1 ano. Mas quando a gente pega 2, 3 anos depois, se ele seguir essa linha de tratamento com o acompanhamento certo,
vai estar um resultado melhor. A gente percebe, eu não sei se o Alessandro consegue encher a tela, Alessandro, tu consegue encher a tela? A gente percebe, eu vou sair aqui um pouquinho do microfone só para você entender, que quando o Alessandro enche a tela aí, você olha aqui, você realmente percebe um cabelo mais fininho. E aqui já percebe uma grande diferença. Tudo bem que aqui está um pouquinho mais compridinho, né? Mas a gente já percebe que, por exemplo, teve mais cabelo aqui na testa, né, doutor Roberto? Não sei se eu estou com a impressão, né? Um pouquinho mais para cá, ó, aqui como está bem... Então aqui a gente chama de picos temporais. Então foi recriado o pico temporal dele. Estava já foi muito com para implante, trás, você já foi com transplante. E as entradas diminuídas, né? Além, esse caso é um caso, a gente chama de caso inoperável. Se você passasse ele com alguns colegas não experientes, ou até mesmo alguns anos atrás, a maioria das equipes, 99%, não operariam ele. Porque ele tem uma área escassa e uma área superior muito grande. Então a matemática na balança não vai bater. Sim. É uma área muito grande a ser transplantada. Esse paciente tem transplante em toda a zona da cabeça, tanto central como os picos temporais, atrás, coroa, né? E a parte central. E quando ele veio encaminhado por um colega médico, ele veio encaminhado achando que só iria ser feito na frente. E esse questionamento foi dito para mim: como é que tu vai fazer a cirurgia dele? Ele foi encaminhado por um amigo que não tem a mesma especialidade. Se ele não tem área doadora. E como foi que o senhor fez? A gente faz um tratamento prévio. Com minoxidil e finasterida. E realiza mais de um transplante capilar com intervalos que eu vou indicar, se é de 6 meses ou é de 1 ano. Ah, então ele não foi só numa sessão, ele teve que, não foi só uma cirurgia. Não, porque nós não utilizamos pelos da barba dele, porque também a barba dele não era muito cheia, mas hoje é possível tirar numa única sessão tempos maiores de cirurgia. As cirurgias normais, o ideal são 6 horas. E a gente pode dividir 6 horas num dia, mais 6 horas no outro. Às vezes fazendo uma sessão de 2 dias. E aí a gente consegue duplicar ou triplicar o número de folículos naquela mesma etapa cirúrgica. É o finasterida que teve a polêmica de que poderia causar impotência? É essa a medicação? Esse é o medicamento mais famoso. Sim. Na realidade, se vocês forem ler bula de medicamento, vocês não vão tomar o medicamento. Nem de pirona, né? Inclusive a de pirona, né? Porque todo medicamento, obrigatoriamente, a indústria farmacêutica tem que colocar todos os efeitos adversos, as possíveis complicações existentes e até as imaginárias. Porque se a bula não tiver a complicação de hoje, amanhã pode ser judicializado e essa empresa perder milhares de dólares. Sim. Então eles colocam tudo. E esse medicamento que você está comentando, que é um bloqueador de DHT mais antigo, né, chamado de finasterida, ele traz 2% dos usuários uma diminuição do libido. O que é o libido? É a vontade sexual. Então, de 100 pessoas que utilizarem do gênero masculino, em torno de 2% pode ter essa diminuição. Mas a gente consegue contornar isso atualmente, substituindo a finasterida por um outro. Existe a dutasterida, às vezes 3 vezes na semana, que tem uma meia-vida maior, às vezes diária, pois a dutasterida bloqueia 2 canais da calvície, da queda, e a finasterida, por ser mais antiga, bloqueia só um. Então, dependendo do organismo, o profissional pode fazer a alteração. É por isso que quem pensa em tratar o cabelo, você não pode achar que chega hoje e daqui a uma semana vai ficar cabeludo. É justamente o contrário. Você tem que imaginar o crescimento lento das unhas e o tratamento lento também dos dentes. Cabelo é parecido. Você inicia um tratamento, a gente vai ver a resposta do organismo para depois tentar fazer as melhores adaptações para o caso dele. Entendi. Mulheres podem usar minoxidil? E a gente está falando aqui de medicamentos, por exemplo, o minoxidil, que vem em 2 versões. É o tópico, né, que é o que a gente aplica no couro cabeludo, e o tomado. Mulheres, os orais. Tomar os orais, né? A mulher pode fazer uso dessa medicação? Mas a medicina ainda não consegue pesquisar nas grávidas. Então, a maior contraindicação desse tratamento
na mulher que está em idade fértil é a preocupação se ela engravidar. Se ela engravidar, como ela vai ficar 9 meses gestante e como o tratamento é diário, não existe a pesquisa de como vai ser o nascimento do feto. Provavelmente, a chance de ter alguma alteração hormonal da criança é grande. Então, a bula fala que você tem que interromper o tratamento clínico quando a pessoa é engravida. Entendi. No caso, gênero feminino. Então, existe uma confusão na população leiga, Sim. que muitas vezes chega para o casal e informa da seguinte maneira. Você está tomando finasterida para o pai. Sim. Sim. E também minoxidil. Pare, porque se a mulher engravidar, tem que parar. Olha isso. E na realidade, quem engravida é a mulher, não é o homem, né? Mas as pessoas atribuem a probabilidade, em decorrência da falta do estudo, dessa alteração hormonal no bebê, a finasterida que é tomada pelo pai. Sim, a finasterida porque e o minoxidil. É impossível a utilização de medicamentos que cheguem... Impossível, eu vou nem falar, vou mudar esse termo, né? Porque na medicina o que era impossível no passado vira possível, né? Então vamos dizer que a chance é muito remota de vários medicamentos serem passados na fecundação. Porque a produção do espermatozoide tem uma particularidade que não tem como o medicamento chegar até essa produção e ser passado para a esposa, no caso, né? Sim. Ou para a parceira. Então, isso não existe. Não existe, não tem como. Gente. O paciente, o homem, ficar tomando o medicamento e atribuir um problema no feto por ele. Não existe essa forma. Pelo uso desses medicamentos que combatem a calvície. Nossa, eu aqui me perguntando por que ele está falando da mulher grávida? Porque existe realmente essa conduta na rotina médica de mandar o pai suspender finasterida e minoxidil, e não tem nada a ver, tem que ser trabalhado junto com os colegas, né? É Você importante tem que ligar. ver essa parte individual de cada um para indicar ou não o medicamento. Por isso que a gente pede para ser avaliado por um especialista, dermatologista no Brasil ou cirurgião plástico que tenha esse preparo em transplante capilar. Pois existem várias histórias de pessoas que realizam transplante capilar, pois foram avaliados às vezes até por não médicos, que fizeram uma cirurgia e não nasce, não entrega resultado, e ele chega com essa frustração para a gente, dizendo que passou por uma experiência muito ruim, que não nasceu nada. E quando a gente vai avaliar, esse paciente, na realidade, não teria que ter tido um transplante, e sim um tratamento para a doença autoimune dele. Passa para outra imagem aqui, Alessandra, por favor. Então, a mulher pode... Passa para a imagem feminina da mulher, por favor. Coloca aqui a foto da mulher. Então, a mulher pode, não está em período fértil, não está planejando ter filhos, né? Não está planejando engravidar nem nada. É recomendado tomar minoxidil para melhorar a densidade do cabelo? Se o cabelo dela não tiver o calibre adequado e no exame físico eu observar com a tricoscopia que ela tem o cabelo normal, um fio mais grosso, a gente faz o tratamento que pode ser prévio ou não ao transplante. Certo. Então, sim, ela pode tomar oral, ela pode também passar oral, como existe também mulheres que usam finasterida ou dutasterida, tanto loção quanto oral. Isso depende do protocolo de tratamento e da faixa etária do paciente, porque existem pacientes que têm ciclo menstrual, outros não têm o ciclo menstrual. Então, dependendo da faixa etária, alguns medicamentos são melhores do que outros. E as mulheres perdem mais cabelo por causa do ciclo menstrual? Sim. A principal causa de perda de cabelo em toda a faixa etária das mulheres é a anemia, pelo ciclo menstrual. O excesso do ciclo, ao longo dos anos, leva à perda de cabelo. E como ela está acostumada a achar que aquele ciclo é o dela, ela acredita que ela não está passando por um processo que deveria ter um tratamento clínico. Então ela fica, às vezes, 10 anos perdendo o cabelo e só nos procura quando aparece a pele do couro cabeludo. Porque ela achava aquilo normal. Eu já peguei famílias inteiras com 3, 4 irmãs que todas têm anemia, mas pelo fato de serem
todos da mesma família acreditavam que era genético. E, na realidade, a causa não era genética, era nutricional. Isso é Falta de ferro. Isso é muito importante, porque é muito difícil, aqui eu vou falar como mulher, a gente chegar na colega e falar, e aí, tua menstruação? É muito ou pouco sangue? Estou falando aqui claramente, a gente não vai chegar para conversar isso. Por exemplo, eu tive cólicas a vida inteira, eu tenho uma esterectomia, eu fiz uma esterectomia em 2020, não tenho mais útero, mas eu tive cólicas a vida inteira. Minha mãe teve cólicas a vida inteira. Eu passei a vida toda com a minha mãe fazendo compressa de água morna, tomando remédio para dor e tudo mais, achando que a vida de uma mulher que menstruava era daquele jeito. E com fluxo muito intenso, 7 dias menstruada. E até que eu tive um mioma. Fui conversar com uma médica especialista, ela disse, não. Isso não é o normal. Dor não é normal. Eu tinha adenomiose, que são umas fissuras que tem na parede do útero, quando o endométrio formava, entrava sangue ali e doía. E a gente achando que era normal, eu sempre achei que fosse normal e não era normal. É por isso que, às vezes, mais de uma opinião é importante. Então, você deve sempre ter mais de uma opinião, até com os especialistas. Se você não concorda, mesmo não sendo médico, porque hoje nós temos, como esse podcast, a gente tem várias informações chegando. Sim, sim. Então você ouve um profissional falando, o outro não comentou, às vezes vale a pena você ter uma segunda opinião. Claro. Não é porque um fala, né? Que não é. Esse exemplo aqui, ó, essa é uma colega, uma querida paciente nossa, que ela até autorizou as imagens, ela, apesar de ter as entradas maiores, o que mais incomodava ela era a linha em forma de coração. Se tivesse uma imagem frontal dela, ela tinha um triângulo que não tinha perdido o cabelo e incomodava muito mais do que as entradas. Essa pontinha aqui no meio da testa, a gente né? chama, no passado, era chamado de pink flow, né? Era a marca da viúva, porque tinha os filmes preto e branco que geralmente as viúvas apareciam para dar uma conotação um pouquinho mais, uma pessoa maléfica, ou até mesmo as personagens más, né, dos filmes, né? Como do Conde Drácula, ele tem então tem pessoas que têm naturalmente, ela não gostava, então a gente mudou essa linha capilar. A principal procura atual, né, na clínica são mulheres que querem rebaixar a linha do cabelo, mulheres jovens. Diminuir a testa, posso dizer assim? Sim. Tem um pouquinho de testa, um pouco mais, porque vai perdendo o cabelo, a testa vai aumentando. E aí você diminui um pouco essa testa. Isso. Muitas vezes podem ser realizadas também as frontoplastias, que é uma outra cirurgia plástica. Existe um corte tracionando o couro cabeludo para frente. Então, com o avanço dessa metodologia, com implantações cada vez melhores, de densidade ideal por paciente, a gente evita esse corte e com um único transplante capilar o paciente fica satisfeito. No caso dela, por que o cabelo dela caía? Por causa da questão da falta de ferro? Ela fez exames e foi verificado? Se fosse falta de ferro, ela não teria indicação do transplante. A gente iria fazer o tratamento clínico. Sim. E iria voltar o cabelo. No caso dela, ela tem realmente uma androgenética. Ela tem uma calvície igual à do gênero masculino. Então ela toma os medicamentos iguais. Finasterida e pode tomar como minoxidil. Pode também fazer a microinfusão de medicamentos. Nós temos um vídeo aí de MMP. Pode também ser feito. Pode porém, colocar o vídeo, por favor. Quando a pele já está lisa, sem nada de fio, entra o transplante capilar. Então, as mulheres também podem ter esse hormônio, o DHT. As mulheres também têm esse hormônio, Sim. que é o que causa a calvície. Sim. Então, dizer que mulher fica careca é verdade, tá, gente? Aqui vocês estão acompanhando uma sessão de MMP, que é... O que é MMP? Eu não vou explicar o que é MMP, né? MMP vou dizer para o médico falar. A tradução é a microinfusão de medicamentos. Então, nós temos algumas indicações desse tratamento, que ele é um tratamento minimamente invasivo, mas é uma sessão em torno de 40 minutos, que pode ser feita para quem já tem transplante ou não tem transplante e quer engrossar os fios de cabelo. Essa é uma indicação. Para pessoas
que estão tendo muita queda de cabelo e não quer esperar o remédio oral ou a loção atuar em torno de 4, 6 até 8 meses para ver um resultado. Então ele aumenta a velocidade de crescimento do cabelo porque deposita na pele os medicamentos. Então são sessões com tempo estipulado previamente, né, dias, às vezes 3 semanas, e esse paciente faz, então, em média 6 sessões que a gente considera como dose de ataque. Então, em vez de esperar 1 ano para ter um resultado, às vezes com 4 meses, 3 meses, já parou a queda e o cabelo começa a engrossar. Porque algumas quedas de cabelo levam ao desespero esse paciente, levando a um estresse e, Sim. dependendo da profissão, prejudicando o dia a dia desse paciente. Todo mundo sabe, fiz quimioterapia, aceitei a careca, não tinha jeito, não tinha tratamento que desse jeito, porque a quimioterapia é uma perda dos cabelos em razão Do uso de medicamentos. do uso de medicamentos. O medicamento ele precisa matar as células cancerígenas e também matava células boas. E como o cabelo é uma célula Que tem células tronco, ela é um órgão. E tudo. Cada bulbo, cada folículo é considerado como um órgão. E a pele é que detém, né, todos esses fios. O que você teve foi um eflúvio anágeno, que é chamado. A quimioterapia mata os folículos durante um período que é utilizado e realmente ele não consegue crescer. Então, se a gente fosse falar sobre queda de cabelo, nós temos mais de 10 causas de queda de cabelo. Mais uma vez, eu deixo aqui essa explicação para quando você procurar um atendimento, ou dermatologista, ou cirurgião plástico. São médicos que têm essa especialidade, que geralmente ficam de 3 a 5 anos estudando só couro cabeludo. São anos de estudo para dar esses diagnósticos. Você vai ouvir falar em especialidades criadas como uma tricologia, cujo isso não é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Então não é porque Importante a pessoa dizer isso. diz que ela é isso ou aquilo que você deve confiar. Então você quer pesquisar sobre um profissional, posso falar aqui? Claro. A primeira situação que você deve procurar é o site do Conselho Federal de Medicina. Lá tem a parte do cidadão. Você coloca o nome do médico e vai dizer se esse médico tem a especialidade que ele fala que tem. Então, se a pessoa é muito jovem, ou até mesmo pessoas que fazem atendimento mais velho, como é o meu caso agora, camisa grisalhos, você deve pesquisar. Por quê? Quando é especialista, no Brasil é obrigatório ter o RQE, que é o Registro de Qualificação da Especialidade. Então, a gente se submete a uma prova, a gente estuda para passar nessa prova. E quem tem, coloca tanto no site da internet, no seu site da clínica, como responsável técnico, como é obrigatório também no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Pois é lei que você está se definindo como ter uma especialidade, né? Você realmente tem que estar registrado no Conselho Federal de Medicina da sua cidade. Entendi. E é importante que a pessoa pesquise isso, porque senão você vai ver muito que o barato sai caro. É melhor pagar um preço justo por uma situação definitiva. O transplante capilar, ele é... só para trazer uma lembrança aqui. Eu lembro quando eu puxava meu cabelo, ele vinha com aquela pontinha branca. É o bulbo, saía com o bulbo junto. Ele não rompia na base. Quando você quebra o cabelo, ou cai no banho, por exemplo, você pega o cabelo, ele é um fio contínuo, sem diferença de ponta. Às vezes está um pouquinho uma ponta mais fina, né, dependendo dos cuidados e tudo. Mas quando ele cai, por exemplo, em decorrência da quimioterapia... Parecia como um cotonete. Parecia um cotonete, a pontinha uma do bolinha cotonete. Redondinha, na pontinha um cotonete. Exatamente. Foi aí que eu soube que eu já estava perdendo o cabelo, que eu fazia assim, quando eu olhava, o cabelo vinha com um bulbo. Então, tem doenças do couro cabeludo que existe um teste, que é justamente para puxar o cabelo. E a gente analisar no microscópio o bulbo. Tem várias doenças do couro cabeludo. Várias. Não é tão simples como as pessoas acreditam que é. Sim. Não basta olhar o olho nu e dar um diagnóstico. Você faz a tricoscopia, que é um aumento de 70 vezes.
Você solicita exames laboratoriais Sim. e muitas vezes você ainda precisa fazer uma biópsia do couro cabeludo. Então, retira a pele com o bulbo, manda o patologista avaliar, para na interpretação dele, no que ele descrever, a gente fazer o link com o exame físico e a queixa do paciente. Eu preciso fazer 2 ressalvas que você está falando, doutor Roberto. Primeira ressalva, não use a receita do coleguinha. Porque como o doutor Roberto acabou de dizer, finasterida, minoxidil é para uma indicação do Organismo staterida, dele. né? O Como que é o nome? funciona para mim pode não funcionar para o colega. Do tasterida, né? O Para outro, o meu né? irmão, para o meu primo, ele não, nem sempre funciona. E a resposta ao medicamento também é diferente. A posologia, quanto que você vai usar do medicamento, qual é a frequência que você vai passar o minoxidil tópico lá, tudo isso é Olha, diferente. essas pesquisas avançaram tanto que agora esse tipo de queda, alguns tipos de queda de cabelo estão sendo associados com doenças do intestino. Então, às vezes, a má absorção ou uma intolerância à lactose no meio da história pode estar sendo o fator complicador do tratamento da calvície androgenética dele. Olha para aí. Então, Ou às vezes, seja, você tem que ter uma visão holística do paciente. Você não pode só simplesmente realizar um atendimento de 10 minutos e acreditar que deu o diagnóstico dele. Então, é por isso que nossas consultas em torno de 45 minutos a 1 hora, com mais um retorno de meia hora avaliando esses resultados dos exames. Né? E muitas vezes a gente entra com o tratamento clínico para daqui a 4, 5 meses o retorno desse paciente para ter o feedback dele. o transplante capilar é definitivo? Ele pode ser definitivo, dependendo da idade do paciente, do grau de calvície dele e da área a ser transplantada. Vou dar 2 exemplos. Se nós pegarmos uma pessoa jovem, como essa do gênero feminino, se ela não tomar os medicamentos dela no futuro, provavelmente fica o transplante e começa a ficar o cabelo fino, rarefeito para trás da cirurgia. Então, geralmente, o cabelo que modifica ao longo dos anos é o cabelo que melhorou clinicamente. Porém, se a gente pegar um paciente mais idoso, que só precisa fechar pequenas entradas, porque a calvície dele evoluiu muito pouco, e ele já tem seus 70 anos, provavelmente ele nem vai precisar dos medicamentos. Então depende do caso, mas sim, pode ser definitivo. Passa para aquela outra imagem que a gente tem uma grande área ali de doação, que é o que o doutor também fez aqui. Tem essa, que a gente pegou aquele primeiro caso, aquela outra imagem daquele outro rapaz. O outro, esse aqui é o mesmo de frente, né? Não, esse é um outro paciente, ele tem poucos cabelos grisalhos, e nós definimos com ele que ele queria as entradas. Então a gente pode fazer o transplante capilar. Esse desenho, né? Assim. O transplante capilar bem feito, ele passa despercebido. Essa ideia de deixar uma linha feminina bem baixinha e arredondada, ele traz a característica que foi feita a cirurgia. Então, quando a gente olha para esse paciente, se não tivéssemos a foto do antes, você diria que é um transplante? Não. Então, esse é um paciente que tem uma faixa etária acima dos 40 anos e que, comigo, a gente faz um acordo dessa linha capilar. Se ele quiser, após 1 ano, baixar a linha, ele pode. Porque eu recalculo a densidade por centímetro quadrado, ele tem essa área doadora ainda em torno... A gente pode doar, em média, um homem, 12 mil folículos ao longo da vida. Esse é mais um motivo da gente orientar o paciente a tomar remédio, porque ele pode fazer múltiplas sessões e ele pode ir rebaixando a linha do cabelo dele ao longo dos anos, sem dar aquele choque de cara para os familiares. É o exemplo dessa imagem. E a gente percebe realmente que tem umas falhinhas, não é uma coisa assim reta, parece eu de peruca, né? Eu quando fiquei careca, eu botei a peruca, ficou todo mundo, tá louca, que cabelo é esse? Porque ficou bem retinho, bem desenhadinho, e o meu cabelo é cheio de entrada, né? Sempre foi cheio de entrada. Essas próteses capilares, no futuro, elas vão ser aprimoradas.
Porque, na realidade, a gente começa a ter, na primeira linha de implantação, as unidades de um fio. Elas são um fio com calibre mais delicado. Depois vem os de 2 fios, 3 e 4. E uma mistura entre eles. Então, quando a gente olha essas imagens, a gente recria essa naturalidade também de acordo com o número de fios, o número de folículos por centímetro quadrado e o calibre do fio. Então, quando eu estou operando, quando eu passo atrás da orelha, na região da nuca, na região do pezinho do cabelo, eu escolho propositalmente aquele número calculado na consulta de fios delicados. Sim. E avisado a equipe. Te troca o material e na extração dos cabelos mais finos, propositalmente, são fios adequados, sem doença, mas eles são mais finos. Se você passar a mão na sua cabeça, você vai observar isso. Sim. Na região das orelhas, na região da costeleta, no pezinho, finos. Eles são mais finos. Esses cabelos são os de primeira escolha para fazer as sobrancelhas na Coreia. Entendeu? Então, o nosso transplante ele não é só retirar cabelo de trás e passar para frente. Mostra tem todo um refinamento dos bulbos, que é aquele vídeo. Então, nós temos aí em torno de 10 mil fios. Nossa. Separados em bandejas, e cada bandejinha dessa tem 100 unidades. Isso é um vídeo momentâneo, naquele momento da cirurgia. Existe também uma publicação, eu apresentei isso ano passado. Um transplante capilar bem feito, ele tem inúmeros detalhes. Exemplo, a temperatura que eu estou estudando ao longo dos últimos 5 anos, mais ou menos, ela é uma temperatura não publicada em revista científica. Temperatura o quê? Da sala? Da conservação dos folículos. Então, existe um estudo que eu apresentei ano passado, uma parte dele, no Congresso Brasileiro de Campinas, e eu falo justamente isso, que as temperaturas estão erradas. A bibliografia dela é de 1959. Então, o que a maioria do planeta faz no transplante, a gente vem aperfeiçoando. E é como eu te falei, a gente dá algumas aulas, mas a gente não pode ensinar todos os segredos. Sim, então, você vai ver situações da metodologia do colega que realiza transplante, que você pode se adequar ou não. Então, quando a gente é procurado para atendimento, é comum o paciente falar isso. Eu estou vindo aqui porque eu sei que o seu caso nasce mais cedo. Então, a gente tem um percentual de cada 10 pacientes, entre 5 e 7 pacientes, o cabelo não cai todo no pós-operatório. E ele já fica feliz mesmo na consulta de 3 meses. Cujo colega que faz com uma metodologia diferente da nossa, não observa o crescimento ainda e acha que o transplante dele deu errado. Então, isso é um marketing, né? É um marketing de resultado baseado em informações científicas que você pode estudar ao longo dos anos, certo, ou encontrar na literatura médica. Esse transplante aqui raspa o cabelo para poder fazer o transplante, é isso? Como é que é o caso desse homem aqui? Ele tinha área doadora? Nós temos 2 pacientes diferentes, né? Tanto que aquele tem tatuagem nas costas, esse agora não tem. Que eu vi que um tem tatuagem, outro não tem. Um está pintando o cabelo porque ele tem muito grisalho, existe uma tinta própria que a gente é opcional do próprio colega que faz, do profissional cirurgião, no caso eu, cirurgião plástico, e esse não vai ser pintado. Então, durante a cirurgia, eu posso, no cabelo grisalho, pintar para ajudar na minha metodologia a escolha dos folículos na extração, para depois passar para frente. Então, aqui nós temos 2 pacientes com sessões grandes, sendo que o nosso paciente dali, a gente ainda fez num acidente. Esse paciente, ele teve um acidente cuja teve uma abração, né? Ele teve uma escoriação, foi raspado num acidente de carro, parte do couro cabeludo dele. Tipo escapelamento, né? Que sai com bulbo, com tudo. Isso. E fica sem também nascer. Da região da barba e da costeleta. Então, nós fizemos uma sessão grande para tratar a calvície dele, tratar a barba dele, a costeleta e toda a região do pico temporal. Então, essa região lateral dele, se eu não me engano, lado direito, teve 1/3 do transplante todo do couro cabeludo dele.
E esse paciente só usava cabelos grandes, compridos, para poder esconder. Isso traumatiza muito. Então, nós temos, como por ser cirurgião plástico, alguns casos que eu preciso fazer um enxerto prévio de gordura para aquela cicatriz levantar, desgrudar do couro, da calota craniana, para adquirir uma pele mais saudável, para que tenha a pega do transplante. Então, quem tem aqueles acidentes, que é muito comum no interior do estado, de escapelamento, que a mulher puxa o cabelo, que a máquina puxa o cabelo da mulher, ela pode ter transplante também? Pode? Ela pode. Porém, você está falando um exemplo dos casos mais desafiadores da cirurgia do transplante capilar. Que nem estava no roteiro, né, Roberto? Olha como eu sou, eu pego, faço cada armadilha, Esses casos ainda são desafios, por quê? Geralmente o ribeirinho mora muito distante de um centro de tratamento. E não são todas as capitais do Brasil que possuem serviço de microcirurgia. Então aquele couro cabeludo ele é avulsionado, ele enrola muitas vezes no motor, né, no eixo do barco. Então não é uma pele que foi retirada simplesmente com um corte de lâmina. Ela foi triturada, Sim. muitas vezes arrancada. Então essa artéria, essa veia, às vezes não tem condições de ser reconectada na calota, né, no crânio, por microcirurgia. Então, às vezes, nem no Japão, que é a principal cultura de realizações de microcirurgias, principalmente de mãos, por causa da Yakuza, que é aquela... Ah, é? A máfia japonesa. A máfia japonesa, quando corta, se você tiver um acidentado no Japão, que perde um dedo, ele fica estigmatizado por ser da máfia. Ah, é cultural. Então, o serviço mais desenvolvido de microcirurgia no mundo ainda é o Japão. Às vezes eles tiram o hálux do pé para colocar no polegar da mão, para ele não ter aquele estigma da Yakuza. Nossa, que curioso. Então, esse é um outro capítulo da cirurgia plástica. É o mesmo que a gente poderia dizer e contar a história de como que surgiu a técnica FUE, que também foi no Japão, né? Aqui a gente tem implante de barba. Pode ser feito transplante de barba também. Sim, então nós temos pacientes que são jovens e dependendo da profissão, às vezes um advogado, às vezes um juiz, um promotor de justiça. Temos exemplos também de médicos que querem ter barba para demonstrar um pouco de maturidade. Sim. Então aquela história, eu não vou fazer, você é ótimo, mas você tem cara de menino. É verdade. Antes dos meus cabelos brancos, se eu pegar estatisticamente o número de cirurgias que eu realizava, era bem inferior ao de agora. Meu Deus do céu. Porque eu não tenho barba e não tenho vontade de ter barba. Mas esse exemplo... Aí a pessoa olha e fala, não, ele tem conhecimento, porque os cabelos brancos dele dizem isso. Isso mesmo. Então a imagem hoje é tudo, né, dos profissionais. Então nós temos um exemplo de um paciente que me procurou querendo aumentar a densidade. Ele tinha muita densidade no cavanhaque e a gente fez um trabalho. É uma cirurgia que não é uma cirurgia pequena. Muitos acreditam que barba é fácil e na realidade é o oposto. Se você colocar uma palma de mão na barba, você vai ver que 2 palmas de mão na cabeça ocupa quase a metade da cabeça. Equipara um grande transplante capilar. E a densidade por centímetro quadrado da barba é diferente do couro cabeludo. Então, quando a gente fala de densidade, você não encontra na literatura. Qual que é a densidade da barba? Existe um número. Mas você encontra na literatura médica? Não. Por quê? Porque as pessoas que fazem não publicam. Às vezes por reserva de mercado. Um cara que faz bem barba, a gente não quer ensinar para os outros. E como a medicina está sendo cada vez mais invadida por não médicos, a gente começa a restringir as informações. É importante você ser operado por um médico, porque eu vou dizer uma coisa, a irresponsabilidade na saúde já causou muitas fatalidades por aí, inclusive na conversa que eu tive com a doutora Janaína Tirapelli aqui, que é a esposa do Dr. Roberto, linda, né, gente? Esses dois juntos fizeram 2 filhos. Estava falando dela hoje no café, que ela fica propagando por aí que ela vai ser chapeira das meninas, né? Quando os meninos crescerem, os filhos deles,
quando crescerem, que ela vai fazer, eu vou fazer chapa, vai fazer sanduíche para as meninas nada, vai dar uma confusão isso em casa, deixa para lá. E a gente estava falando sobre o peeling de fenol e trouxe aquele exemplo daquele rapaz que morreu fazendo peeling de fenol numa clínica de estética. Né? E por causa disso, como foi invadida a nossa área por fenol, que é um procedimento que é para ser realizado em centro cirúrgico, exclusivo para fenol, ele precisa ter algumas saídas de ar, né? Para não intoxicar a equipe inteira que está fazendo. Veio um órgão nacional e proibiu todo o procedimento no Brasil. Ele proibiu todo mundo de fazer. Tá porque ele não consegue fiscalizar o Brasil inteiro. Simplesmente por isso. É melhor proibir logo 100% do que ainda ter alguns casos de morte por não médicos ou por não especialistas fazendo. Quer ver um dado interessante? Na Turquia existem mais de 500 clínicas. Alguém já parou para pensar o motivo? O real motivo, além, claro, do comércio turco, da posição geográfica entre a Europa e a Ásia, pois eu vou dizer para vocês. Lá teve uma normativa de um secretário de saúde que tacou a canetada informando que a partir daquela determinada data não precisava de médico para fazer o transplante capilar. Em 30 dias, 500 clínicas surgiram na Turquia. Nossa. Então lá uma briga de foice para ter pacientes entre eles, porque tem clínica em todo lugar, com pessoas não médicas realizando. Aí surgem os problemas que a gente teve conhecimento do Brasil, pessoas que foram para a Turquia, hoje a gente sabe que diminuiu muito essa procura, que foi o surgimento de casos com hepatite B, porque eles não operavam quem tem HIV devido à não esterilização dos materiais médicos. Então lá não existe autoclave em muitas clínicas, não tem a limpeza do material não descartável. Não deve nem ter risco cirúrgico. Não tem esterilização dos materiais. Então lá, quem tem HIV, que a gente opera no Brasil, pois todo mundo pode ter HIV e ser submetido a uma cirurgia, porque aqui trata com medicamentos e você trata essa pessoa como um qualquer. Mas lá, quem tem HIV, eles não realizam transplante capilar. E se também tiver hepatite B, não vão realizar, pois o uso do material de um paciente para o outro vai contaminar. E foi dessa forma, contaminando um paciente de Belo Horizonte, que nós ficamos sabendo quando o paciente relatou para a gente. A gente foi a fundo pesquisar, os colegas que fizeram um treinamento lá lembraram que realmente lá não tem autoclave. Nossa. Então, dependendo da cultura de um país para o outro, você vai ter que ter, pode ter, né, problemas com relação a essa parte de esterilização, de segurança, contaminação biológica. Apesar né? do Brasil não ter tanta segurança, eu acabei de citar o exemplo do fenol, que poderia ter tido uma fiscalização mais rigorosa, ainda aqui é melhor que na Turquia. O Brasil ainda é melhor que a Índia. Então nós temos vários países piores que o Brasil. Venezuela. Piores que o Brasil, né? É. Então tem que tomar cuidado, porque existe o turismo médico. Exato. Lugares o valor da moeda é mais barato e realmente acaba saindo, a pessoa acaba viajando para a Índia, vamos citar a Índia agora, conhece um pouco a Índia, faz o procedimento e volta. Mas tem que tomar cuidado, você tem sempre que pesquisar. Não é porque aparece um belíssimo site com um belíssimo resultado que você vai se espelhar naquele resultado. Às vezes seu cabelo é encaracolado e você quer ter um resultado de um cabelo liso. A gente fala isso para o paciente. Ele fala, tem diferença do cabelo liso para o encaracolado? Tem. Tem diferença do cabelo mais jovem para o cabelo do idoso? Tem. Então, são resultados que são almejados pelos pacientes que às vezes a gente pode entregar ou não. E nós somos sempre honestos com os pacientes. E precisa ser. Dr. Roberto Vieira, tem alguma pergunta que eu não lhe fiz? Ou seja,
algum assunto que é importante trazer aqui para o nosso podcast e eu não fiz a pergunta? Só revisando, que o não papo foi tá muito aí, bom, né? gente. E ele chega... Quanto tempo de conversa? Depende. Tudo depende. É igual o consultório. Dá para fazer transplante? Depende. Quanto tempo que a gente vai ficar conversando? Depende. Depende como vai desenrolar a conversa, né? Eu acho assim, importante dizer que o método que cada profissional realiza, ele difere muitas vezes de um para o outro. Existem 5 técnicas para colocar o cabelo. Eu estou falando de uma que eu publiquei, foi sorte, um pouquinho de preparo, essa publicação, em 2017, na Revista Internacional. Foi o que? Sorte? Eu chamo de sorte. Não tem sorte. A gente está Sorte, gravando preparo. esse programa num sábado. A sorte é que ele trabalha todo dia, várias horas, todos os dias. Que sorte! A sorte é igual a preparo e oportunidade, né? Às vezes a gente fala que foi sorte porque eu tive tempo para publicar naquela época, né? Sim. Porque eu já tive outras ideias que eu realizava outros procedimentos e não publiquei. Então eu tive já oportunidades que a gente acaba deixando passar. Então, quando eu falei sorte, é mais ou menos nesse período. Que eu tive um período bom para sentar, escrever, enviar para a revista, de ser autorizado, a gente revisa esse artigo e realiza uma publicação internacional. E isso acaba mudando um pouco também nos resultados. Então, claro. Quem não leu essa revista, que foi de 2017, como é que vai chegar no resultado? No caso, na época, eram cicatrizes e sobrancelhas. Não conseguia. Né? Eu já recebi um elogio, uma videochamada de um colega no Rio de Janeiro, falando dessa metodologia. Porque a gente deixou um e-mail e as pessoas mandam, às vezes, o elogio. Como eu já tive um elogio da Bélgica também, na época quando eu coloquei meu pós-operatório no site. Então, a gente fez uma cirurgia, fiz com um colega meu em Portugal e gravei todo o pós-operatório para não ter que repetir, né? Para os pacientes. Sim. Então fica no YouTube, nesse canal. Mas eu acho que a gente falou muito bem, né? Uma ótima introdução para o transplante capilar para quem está nos assistindo, né? Para quem tem dúvidas. Obrigada por ter vindo aqui. Onde a gente encontra o Dr. Roberto Vieira? Praticamente colocando meu nome, né? No Instagram, no Google. A gente orienta também a avaliar nossos pacientes. Então colocou Dr. Roberto Vieira, Manaus. Você encontra todas as redes sociais. E vai até o buscador, né? Tem aquele escavador no site de busca que encontra tudo da tua vida lá, né? Eu vou dizer até também... as publicações. Tudo, né? Até o nome das crianças. Hoje no chat GPT, até o nome dos filhos você encontra lá. E encontra o Dr. Roberto Vieira na Day Clinic. Aqui embaixo a gente vai colocar todas as informações, inclusive os canais, o canal do YouTube, o site do Dr. Roberto, para que você possa obter informações. Escolha quem você quiser para fazer o seu transplante capilar, mas escolha com informação. Não vá às escuras, não vá às cegas. Eu costumo dizer, doutor Roberto, que depois do tratamento que eu fiz, quimioterápico, foi muito conversado com todos os médicos que me fizeram o atendimento. O tratamento médico tem a responsabilidade, né, do médico, é óbvio, mas é uma responsabilidade dividida com o paciente. Nós estamos no século XXI, na era da informação, da globalização. Ninguém mais chega a um consultório completamente alheio à patologia ou às informações que você tem. Busque, se informe, pesquise para poder perguntar para o médico. Isso, e lembrei agora a informação do centro cirúrgico, né? Há 1 ano e meio, quase 2, houve uma mudança no Conselho Federal de Medicina, que agora a área do transplante capilar, o ambiente cirúrgico, a sala tem que ser de porte 2. Então você não pode realizar um transplante capilar num ambiente de gravação, onde não tem todos os aparelhos, cardioversor, material para intubação do paciente, caso ele tenha um choque anafilático, uma reação. Você tem que hoje realizar esse transplante num centro cirúrgico igual de um hospital. E somente o diretor desse local, sendo cirurgião plástico ou dermatologistas no Brasil, pode ser responsável. Então você deve também pesquisar se no lugar que vai ser feita essa cirurgia, o centro cirúrgico é de porte 2, existe um alvará de funcionamento no estabelecimento informando isso, e se também tem gerador de luz. E tem tudo isso lá na Day Clinic, porque a gente realiza todo dia cirurgia. Todo dia cirurgia. E é importante a gente dizer que fica 5 minutos do
dos principais pronto-socorros ali do existe uma 28. regrinha que tem que estar a 4 quilômetros de um pronto-socorro, uma clínica que funciona como com um centro cirúrgico, né? A gente está ali menos de 5 minutos, eu acredito. É menos de 5 minutos, é só fazer 2 a volta minutos. assim, já chegou ali. Dá pra Graças jogar. a Deus, Nunca aconteceu. nunca aconteceu e não vai acontecer, É porque a gente faz sempre um preparo prévio dos exames. Tem a anestesiologista, minha querida Luciana, que é a minha anestesiologista. A doutora também tem. Thaís, o A doutor doutora Rafael. Thaís, o doutor Rafael. São todos Todos são anestesiologistas, anestesistas da né? clínica e mais a equipe da clínica e as enfermeiras técnicas de enfermagem que atuam com a gente. Mandar um abraço para todas elas. Todas elas. E para a Janaína também, que ela participava da cirurgia. A Só que ela Jan- está com o ombro meio ferradinho agora, ela parou um Por pouco. causa de esqui. Resolveram fazer esqui, a bichinha rompeu o ligamento dela, mas nem por isso deixaram de fazer esqui de novo esse ano. Mas né? em breve Fizeram ela vai assim mesmo, voltar. né? Se Deus quiser. Obrigada, doutor Roberto, por ter vindo hoje aqui. Eu agradeço de coração, foi uma ótima oportunidade, mais uma vez, esclarecer isso para a população. E quando quiser, eu estarei aqui. Tá às ordens, a gente reserva o sábado, viu, Sabrina? Quando quiser, a gente reserva o sábado de novo para poder conversar com ele, porque essa agenda não é fácil, não. Se você quiser outras informações, aqui na descrição a gente vai colocar arroba, link, tudo que você precisa para poder encontrar informações, tirar dúvidas sobre transplante capilar com o Dr. Roberto Vieira. Pode fazer suas perguntas também aqui nos comentários, tá bom? No mais, você já sabe, a Rede MLC sempre se preocupa em trazer informações para você, para que você possa fazer as melhores escolhas com segurança, com muita alegria, com saúde, com longevidade, porque é isso que importa, tá bom? E você já sabe, é assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima!